Olá, estamos de volta com o quê? Investigação forense, que trilha maravilhosa. Fala sobre o quê? Unidade 3, tema 9, informações extraídas de evidências forenses. Qualquer informação ela vai ser importante no processo da investigação, no processo de quê? Do arquivamento, no processo do somatório, na exploração. Para quê? Para que tudo se forme ali, dê caminhos, né? Dê uma pauta para evidências. Para quê? Para lá na frente ocorrer o julgamento e, obviamente, o júri ou o juiz, né? Fechar com uma conclusão perfeita. Então, nós vamos falar sobre fragmentos de projéteis, né? Armas de fogo, vamos falar da arma branca, vamos falar sobre estilhaços de vidro, qualquer coisa que esteja numa área ali de crime, pode se tornar uma evidência muito potente, muito importante. Então, nós já falamos sobre fios e pelos, né? Pelo, cabelo, digamos assim, um pelo pubiano, um pelo animal, ou um pelo da própria espécie humana. Falamos sobre fios sintéticos ou não de roupas, falamos sobre gotas de sangue, digitais, e agora nós vamos falar sobre homicídios, né? Aqui no Brasil. No Brasil, o número de homicídios tem crescido barbaramente, crescido acentuadamente. E esses homicídios, normalmente, eles ocorrem com armas de fogo. Então, nós temos ali, nós escutamos assim, pegou uma arma, né, ou veio de moto, parou e atirou. Nós tivemos há pouco tempo, falando aí na televisão, sobre um entregador que levou um tiro na cabeça, embora não tenha reagido ao assalto. Então, essas coisas podem caminhar, esses fragmentos, esses estilhaços, para uma investigação. Então, vamos trabalhar sobre isso. Bom, vamos falar sobre a arma de fogo. A arma de fogo tem uma diferença sobre ter posse e ter porte. Ter posse, você pode ter uma autorização, você é autorizado, você vai ter um registro, você vai comprar uma arma de fogo, mas não pode sair com ela na rua. Você não pode sair com ela na rua. Você vai ter ou no seu trabalho, enquanto você estiver lá dentro do seu trabalho, ou dentro da sua casa. Então, assim, se é posse, você tem que ter a arma dentro da sua casa. Lá dentro você tem autorização. Ou, se é para trabalho, dentro lá da sua instituição onde você trabalha. Ponto final. Você não pode sair de um local para outro levando a arma. Para você levar a arma de um local para outro, você tem que ter uma autorização para porte. Então, tem diferença. Então, se você vai andar armado, seja só para levar do trabalho para casa, ou da casa para o trabalho, ou para andar armado na rua para qualquer coisa. Vai a um evento, né? Seja ele qual for, que é ir armado, você tem que ter uma autorização. Então, tem diferença entre posse e ter porte. Já começa a primeira diferença. Quais são as prescrições para isso? As prescrições são, primeiro, eu tenho que ter, no mínimo, 25 anos de idade. Eu tenho que ter uma residência fixa. Olha, eu tenho que ter pré-requisitos para habilidade, né, de portar ou ter posse de uma arma. Eu tenho que ter uma ocupação fixa, lícita, tem que ter essas comprovações. Eu tenho que ter um laudo, tá? Psicológico, técnico, que eu sou capaz de lidar com isso ou de portar isso. Então, tudo isso eu não posso ter antecedentes criminais. Então, existe toda uma habilidade, toda uma, digamos assim,
toda uma circunstância para que você possa ter, né, ou a posse apenas e também o porte. Então é diferente uma coisa da outra. Bom, e daí, Rosário? E daí que as armas de fogo, né, aqui no Brasil, elas têm diversos, no mundo, diversos calibres. Então eu tenho que falar sobre calibre, eu tenho que falar que tipo de arma, né? Qual o tipo de composição ali do projétil. Então tudo isso vai entrar. Tudo isso serve num processo de investigação. Por quê? Porque cada armamento ele vai ter uma penetração, né, no corpo da pessoa que sofreu a lesão, ele vai deixar uma marca, um processo de destruição, outros estouram dentro do corpo, levando uma hemorragia, um processo, um desgaste maior. Então, tudo isso vai ser analisado. Então, aqui no Brasil, quem é que tem direito a ter porte de arma? Ter porte é aquele que pode andar na rua com a arma, levar a arma de um local para outro. Posse você tem dentro da sua casa ou só dentro do seu trabalho. O porte você pode andar com ela. Então, quem? Militares, né? Policiais, digamos assim, né? Obviamente, quando eu falo militares, entra aí as Forças Armadas, entra aí o policial federal, o policial militar, o policial civil, tá? Então entra as guardas, né, portuárias, agentes do sistema penitenciário. Então, assim, vários vigilantes de rede privada, como de bancos, né, que tem que ter autorização. Não é porque é um segurança que possa ter arma. Então, ele pode ter, né, a posse e o porte, se ele se enquadrar naquelas circunstâncias de uma forma geral. Então, isso aí até aqui a população, ela pode ter tanto a posse quanto o porte, mas precisa passar por requisitos. Não é só assim, eu quero e vou. Bom, o que é um projétil, né? O que é um projétil? O projétil, ele é um corpo, né, que ele vai ser arremessado por uma arma de fogo. Então, assim, todo projétil, ele vai ter uma composição. E essa composição envolve a pólvora. Então, o projétil, ele tem um calibre, ou seja, um tamanho. Ele tem não só um tamanho na questão do comprimento, ele tem também na questão da espessura. E cada projétil, ao chegar ao seu local para onde ele foi direcionado, ele vai provocar um determinado impacto diferente. Então, assim, esse projétil, ele faz parte ali, digamos assim, da munição. Ele vai ter uma pólvora armazenada ali dentro, né? O projétil, geralmente, ele é de metal, e aí ali dentro ele tem uma pólvora. E essa pólvora, ela vai ter uma energia comprimida, uma energia ali retida, responsável para poder causar ali um impacto. Então, assim, nós temos todo um processo. A pólvora, como é que ela explode, Rosária? Ela vai explodir por causa do calor. Ela superaquece. E aí ela vai ali causar um processo de explosão. Esse processo, né, digamos assim, quem estuda o projétil é um perito chamado balístico. É um perito especializado em analisar qual foi o tipo de bala. Aí ele vai chegar à origem, né? Ele vai chegar ao fabricante. Ele vai chegar, porque cada fabricante tem uma questão diferenciada. Ele vai chegar dependendo ao tipo da arma. Aí vão investigar se essa arma é uma arma que tem um registro ou não.
Então, assim, há possíveis suspeitos. Então, assim, se o atirador não usou luvas, nem ao segurar a arma de fogo, nem a pegar o projétil, né, o que a gente vulgarmente fala assim, a bala, colocar ali, a gente ainda pode obter o material genético, ou seja, análise do DNA. Então, assim, todo esse processo de análise é um processo minucioso. Essa pólvora, digamos assim, ela tem um componente mineral, obviamente, que é parecido com os fogos de artifício. Parecido. Então, quando você fala assim, é uma arma de calibre, vamos lá, 32, calibre 38, o que é o calibre, digamos assim, o que se denomina calibre de uma forma real para uma arma, é a medição do diâmetro do cano. Então, nós temos ali a questão do cano, o diâmetro. E aí, esse diâmetro vai dar, digamos assim, o direcionamento importante para o disparo. E daí, Rosário? E daí que quando a pessoa atira, o atirador, a arma dá um coice, ou seja, tem que ter uma firmeza. Então, quando você vê filme, uma firmeza ao segurar a arma. Por quê? Porque ela dá um retorno, né? Para toda ação tem uma reação. Então, ela dá um retorno. Essa reação, que é chamada de coice, pode provocar um machucado no atirador. Então, pode ter respingo de sangue numa arma dessa. Então, é para vocês verem que todo esse trabalho, ele tem que ser minucioso. Todo esse trabalho tem que ser de percepção. Então, o disparo, como ocorre o disparo em si, né? O disparo, ele está relacionado a puxar o gatilho. Então, por isso o gatilho de uma arma, ele tem que estar travado. Destravou, qualquer ação, até dela cair no chão, você escuta, sofreu uma lesão, porque a arma disparou sem querer. Pode acontecer isso? Pode. Por quê? Porque o gatilho não estava travado. Então, por esse motivo, qualquer coisa que empurre, né, que ative esse martelinho, pode provocar um disparo, que pode ser acidental. E aí, olha só, tem uma mola que funciona como digamos assim, uma situação para empurrar. É uma questão da mola. E aí, se é uma faísca, bom, e daí? E aí, essa questão de qual momento esse projétil ele vai disparar, e em qual explodir, e em qual velocidade, né? Ele vai, digamos, vai depender da distância. Então, nós temos armas que atiram numa velocidade imensa. Você vê no filme, por exemplo, aquele filme Atirador, o cara fica em cima da montanha, ele tem ali um canal para olhar, uma medida, porque nós sabemos que hoje o aperfeiçoamento, né, é muito grande, e ele atinge uma distância muito grande. E aí as armas vão ter essa velocidade de forma diferenciada. O perito balístico, o perito que vai investigar, né, vai ver o tamanho do furo que está lá no corpo da pessoa, vai coletar que tipo de estrago causou, porque cada arma vai causar um estrago diferenciado, que vai fazer análise do tamanho do projétil, que vai fazer análise da potência, da questão da explosão, várias situações, ele consegue, através de vestígios, identificar tanto a arma quanto chegar ao atirador. Então, ele consegue, através do número de série, tanto que você escuta assim, ó, pegaram a arma e o número de série estava riscado. Por que risca o número de série? Porque quando risca o número de série, já dificulta saber
qual foi o fabricante. Já dificulta saber a data da fabricação. Já dificulta saber se é uma arma com registro comprado por determinada pessoa ou não. Então, se é uma arma registrada, comprada, tem lá. Comprou, o número de série está lá. Número de série dessa arma está equivalente à pessoa X. Já está lá. Então, fica mais fácil. Então, a partir desse momento, tá? Pode-se descobrir várias situações. Então, o estudo balístico, o estudo, a análise é importante para desvendar um possível crime, para chegar ao criminoso. Então, existem pessoas especializadas exatamente para isso. Então, a base, olha só, dessa lesão, a base da lesão, ela também funciona para quê? Para calcular a distância e o calibre da arma. Então, cada projétil, ao passar por um cano, né, a passar por uma região dessa, ele vai ficar machucada, ele vai ter a sua ranhura. Essa ranhura, que nós chamamos de estrias, vai identificar. Então, o reconhecimento, a relação da arma com o projeto fica fácil de chegar a um fabricante, fácil de chegar, menos difícil, né? De se chegar a um atirador, a um determinado criminoso. Aí eu estou falando com vocês sobre a ação e a reação. Essa ação e a reação às vezes queima e deixa pólvora, dependendo da situação, nas mãos. Por isso que muitos atiradores, né, principalmente os profissionais, eles usam luva. Por quê? Para que isso não deixe pólvora. E a pólvora fica, restício de pólvora, né, nas mãos, nas roupas. Se tiver de manga comprida, se tiver com blazer, casaco, vai ficar ali. Então, esse recuo, essa parte para trás é chamada de quê? De coice. Está relacionado à força, ação e reação. Também funciona para quê? Exatamente para se chegar ao tipo de problema, quem foi ao machucado, ao atirador, em que momento e até dias. Isso já tem 2 dias, né? Já tem 1 dia. Isso fica. A pólvora, ela fica a marca também vai ficar. Então, não funciona apenas com uma determinada no momento. Fica ao longo. Por isso que esse processo é importante na questão investigatória. Então, durante um disparo, muitos gases, né, são expelidos, muitos gases. E ali ficam não só na mão, como na roupa e na área que tiver. Então, se, por exemplo, estiver perto de uma janela, se, por exemplo, estiver na cama, né, próximo ali a um armário da pessoa, num quarto ou em outra área, vai ter restício de pólvora, né, nas regiões. E isso tudo serve como uma evidência. Então, o perito, ele vai ter que ter aquela afinidade, digamos assim, aquele feeling de investigar e coletar a maior quantidade possível de quê? De vestígios. Para quê? Para que eles sejam somatórios. Só isso, Rosália? Não. Tem os fragmentos de um vidro que podem estar em um crime. Então, olha só. O vidro, ele não precisa ser da área propriamente aonde aconteceu. Então, ele pode ter um fragmento do crime, de vidro, que fique na sola do sapato. Ele pode ter um fragmento que fique no cabelo, né, no pelo, que fique sobre a roupa. Então, olha só, esses fragmentos podem estar relacionados ao quê? A uma janela quebrada e ainda tem mais. Se for uma janela quebrada, ele consegue saber se o tiro veio de fora para dentro ou de dentro para fora. E aí, vários processos são estudados, né,
a partir do fragmento do vidro? Bom, os vidros, digamos assim, eles, quando a luz passa, você sabe que é um meio transparente e ali a passagem, ele é alterado. Esse processo de desvio é chamado de quê? De refração. Então, a refração, isso tudo tem que ser estudado para análise do tipo da quebra, do estilhaço, né? Se só fez um furo e ficou aquela marca que você vê, por exemplo, isso acontece em carros, muito em carro, em janela também, mas você vê mais em carro. Quando tem tiroteio na rua, passa um vidro, passa uma bala, pega uma janela de um carro, às vezes não quebra o vidro todo. Fica o vidro todo rachado com aquele furinho. Isso ali funciona como um processo investigatório. E a partir dali você consegue saber o ângulo de onde o atirador proporcionou, né? Estava. Nos filmes do CSI, vocês vejam que eles usam até o laser para estudar o ângulo. O furo está aqui, eles fazem toda uma sequência. Bateu aqui, eles fazem isso. E aí eles direcionam o laser para poderem ter uma ideia, né, de onde estava localizado o possível atirador. Então, isso é funcional. Então, o vidro, qualquer vidro, ele tem um limite de elasticidade. É sobre isso que nós estamos falando. Então, a rachadura central é uma rachadura que vem ali no meio. E essa rachadura do meio, tá? Ela proporciona uma fragilidade nas outras áreas do vidro. Então, os vidros hoje, eles apresentam uma elasticidade maior para evitar estilhaços. Até porque, por exemplo, no caso do carro, para evitar impactos, até em acidentes, combatidas. Para quê? Para diminuir os impactos. Antigamente os vidros quebravam muito inteiro, e aí causava o quê? Corte no rosto, no pescoço, em zonas até que poderiam ser letais. Então, causando um estilhaço, partindo em fragmentos menores e não quebrando tudo ao mesmo tempo, dá uma situação, digamos assim, menos pior, né? Na modelagem, no impacto ao corpo de quem está dirigindo, por exemplo, um carro. Então, na física, digamos assim, essa elasticidade do vidro, digamos assim, está relacionada à capacidade dele sofrer uma deformação, olha só, e depois até voltar, se possível, à sua forma original, ao seu ponto de partida. Então, hoje nós temos ali os vidros das janelas dos carros funcionando dessa forma, para diminuir impactos. Então, nós temos aqui a análise de impactos, não só da questão do projétil, na questão do tiro, mas a análise também do vidro. Então, isso tudo está relacionado ao quê, Rosária? A obtenção de dados, a obtenção de fatores que vão se somar ao longo de um processo para se tornarem provas, digamos assim, evidências efetivas, né, funcionais, e mais na frente nós temos a resolução. Na nossa próxima aula, no nosso tema, nós vamos falar sobre o sangue, o respingo do sangue. O respingo do sangue, ele funciona como? Ele é digamos assim, um fator que pode proporcionar um laudo, um histórico de como tudo aconteceu. Até o nosso próximo tema, tá?